Hello, hello. Qual é o maior problema da sua vida? Qual é o problema que causa todos os demais problemas na minha vida e na sua vida? Hoje nós estudaremos sobre Romanos 3, onde nós veremos como da humanidade. Na verdade, a história de Deus é a história da transformação. Desde Abraão até o Novo Testamento, nós vemos como Deus transformou vidas a ponto de mudar o nome dessa pessoa, porque a transformação era tão grande que a sua vida mudou completamente. Como, por exemplo, Pedro, Paulo e tantos outros na Bíblia que nós vemos nitidamente uma história de transformação. Deus está sempre disposto a transformar aqueles que chegam e que se aproximam dele com o coração aberto e com o coração desejoso em ter uma nova vida. E isso nós temos, o nosso problema, o nosso pecado é resolvido quando nós aceitamos o Senhor Jesus e pela fé nós recebemos a salvação que Ele prometeu e que Ele disponibilizou para nós na cruz do Calvário. E por que nós precisamos ser transformados? Transformados em quem? Ou transformados em quê? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Então, Deus possui um caráter moral. E Deus, então, nos criou à sua imagem e semelhança. E Ele tinha em mente, quando Ele nos criou, que nós pudéssemos herdar esse caráter dele, essa natureza dele, que nós pudéssemos ser uma miniatura de quem Ele é e de como Ele é. Mas acontece que quando o pecado entrou na humanidade, quando o pecado entrou no Jardim do Éden através de Eva e de Adão, essa natureza do caráter divino em nós foi então corrompido. Mas a boa notícia é que apesar de termos sido corrompidos, Cristo veio para outras vezes nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Então o que acontece? A Bíblia, ela faz um raio-x de quem nós realmente somos. Então, ela detecta o que está errado conosco. Ela nos aponta, ela nos mostra aquilo que está debaixo da nossa pele e que algumas vezes nós não queremos lidar. Então, qual é o problema que a Bíblia detecta em nós? É um câncer chamado pecado. Todo problema que existe no planeta, problema social, problema político, problema de doenças, problema de pobreza, todo tipo de problema da humanidade é causado pela existência do pecado. Por causa do pecado, nós vivemos num mundo quebrado e nossos foram alterados e corrompidos. Você entende? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o pecado entrou na raça humana, o pecado então entrou como um vírus. Sabe quando um vírus entra no computador e corrompe tudo, estraga tudo? O pecado fez isso conosco e corrompeu a imagem e semelhança de Deus que nós possuíamos. Talvez, aparentemente, nós podemos nos apresentar de forma intacta, mas debaixo da nossa superfície, debaixo da nossa pele, nós somos, todos nós, controlados por uma natureza pecaminosa. Nós carregamos dentro de nós o tumor do egoísmo, do ódio, do orgulho, da avareza e etc. E assim, nós então transgredimos contra Deus. Com essa semente de pecado dentro de nós, nós transgredimos contra Deus. Então, nosso maior problema e o maior problema do planeta não é o problema político, não é o problema da fome,
não são as epidemias, não é o problema da injustiça social, não é o problema do secularismo. O pior problema do planeta é o problema do pecado. Por quê? Porque esse pecado dentro de nós, ele leva à rebelião contra Deus. Então eu vou ler aqui no livro de Romanos, capítulo 3, o verso 9 e 10. Olha só o que nós encontramos aqui. Ninguém é justo. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja que estava em Roma. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. O verso 10, como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Paulo estava escrevendo aqui sobre os judeus e sobre a lei, como que Deus deu as leis para o judeu. E ele está dizendo que isso, na verdade, foi uma bênção, porque é através da lei que nós, então, conhecemos e reconhecemos os nossos pecados. Então, biblicamente, a humanidade é dividida em dois grupos. Os judeus, que possuíam o Deus Yahvé, que receberam as leis, e os gentios, que eram os gregos e qualquer pessoa que não fosse um judeu. E o apóstolo Paulo mostra aqui que tanto os religiosos, no caso os judeus, como os não religiosos, todos sofrem igualmente do problema do pecado. No verso 9, essa palavra debaixo, que diz debaixo do pecado, esse debaixo, ela é equivalente à preposição sob, é a palavra upo, que define a relação de um escravo e de um mestre. Então, o pecado opera em nós, em nossa natureza, como se fosse um mestre e nós fôssemos um escravo que temos que obedecer e fazer o que esse mestre deseja. É isso que essa palavra quer dizer. O problema do pecado não é porque ele é um hábito, nós temos um hábito de pecar. O problema é que ele é uma prisão para nós. Ele sempre nos mantém sobre o domínio dele e sob o poder dele sem esperanças. Porque, por natureza, nós somos pecadores. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Roma e a nós. Mas Deus, em seu grande amor, ele enviou Jesus para nos livrar dessa cadeia, para nos livrar dessa escravidão. Primeiro trabalho na cruz foi derrotar o pecado e a morte. Sem Cristo, não existe esperança para nós. Sem Cristo, não existe esperança de resolvermos esse problema que nos domina e que tem poder sobre nós. Porque por nós mesmos, nós não somos capazes de resolver o problema do pecado. João 8,34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive é escravo do pecado. O que ele está dizendo é que por nós mesmos, nós não temos condição de resolver isso. Então nós precisamos que o poder de Deus, que o poder de Cristo nos transforme e faça algo em nosso interior para nos livrarmos dessa prisão e dessas cadeias que o pecado nos traz. Então, a Bíblia nos mostra que o pecado não apenas corrompeu algumas áreas das nossas vidas, mas o pecado corrompeu tudo em nós. Então, todos nós somos radicalmente adulterados de nossa condição original, que era a imagem e semelhança de Deus. Então, hoje nós vamos ver 3 aspectos onde nós claramente somos adulterados pelo pecado. Nós somos pecadores em nossos pensamentos, somos pecadores em nossos motivos e somos pecadores em nossas ações. Então, eu vou ler aqui no capítulo 3, o verso 11a, que diz assim: não há ninguém que entenda. O apóstolo Paulo está dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que compreenda. Nesse texto aqui do capítulo 3, o apóstolo Paulo cita
7 versos do Velho Testamento para evidenciar o problema do pecado na humanidade. E a primeira coisa que ele revela é como o pecado atinge as nossas mentes, atinge o nosso cérebro. E ele diz então, não há quem entenda. O pecado corrompeu a nossa mente e nós não somos capazes de compreender ou de entender a verdade de Deus. Ele não está dizendo que nós não somos capazes de aprender sobre a Bíblia. Sim, nós somos, mas a nossa mente degenerada pelo pecado não consegue entender as coisas concernentes à verdade de Deus. Nossa mente pode aprender a Bíblia, mas não pode captar o entendimento da verdade transformadora da palavra de Deus. Pois essa mente corrompida, ela não tem capacidade de crer por si mesma. Ela não tem capacidade de compreender por si mesma. O capítulo 4 de Efésios 17, 18, eu vou ler que diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. O apóstolo aqui escrevendo aos Efésios, ele está dizendo, olha, a sua mente não pode compreender a verdade porque ela está corrompida pelo pecado. O pecado em nossas mentes a entender sobre Deus e o desejo dele para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque a nossa ideia de Deus por nós mesmos é uma ideia sem sucesso. A nossa ideia de Deus por nós mesmos, ela não funciona. A nossa ideia precisa vir através de um entendimento e de um aprendizado da palavra, do que ele diz que ele é. Então, no Éden, Satanás colocou dúvidas na mente de Eva e de Adão sobre a palavra de Deus. No Éden, Satanás questionou o caráter de Deus e ele negou que a palavra de Deus era verdade. E o que mais que Satanás fez no Éden? Ele apresentou um plano falso para Eva, naquela conversa que ele teve com Eva, lá no jardim. Isso está em Gênesis, no capítulo 3, o verso 1. Então, desde aquela época do Jardim do Éden até hoje, o pecado segue fazendo a mesma coisa em nossas mentes, colocando dúvidas em nossas mentes, colocando dúvidas sobre o caráter de Deus, colocando dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus e nos apresentando um plano falso. O pecaminoso sempre o eu e diminui Deus. Por exemplo, quando Satanás apresentou esse plano para Eva, o que ele estava propondo para Eva é: Eva, não importa o que Deus disse. Não importa o que Deus estabeleceu sobre essa realidade. O que importa é que você coma dessa fruta. O que importa é que você satisfaça a sua curiosidade de entender o bem e o mal. A nossa mente pecaminosa, primeiramente, considera a nós mesmos. A nossa mente pecaminosa coloca os nossos motivos em primeiro lugar. Por exemplo, pode ser que nós até ajudamos as pessoas, que aparentemente é uma coisa boa, é uma coisa bíblica até. Mas quando nós examinamos qual é a motivação com que nós, talvez, não é exatamente por um motivo correto ou por um motivo de amar ao outro. Talvez pode ser até por um motivo de egoísmo nosso. Então, Paulo nos mostra aqui como o pecado corrompeu a nossa mente. A outra coisa é que o pecado corrompeu os nossos motivos. Eu vou ler aqui, então, o capítulo 3, o verso 11b, que diz assim: ninguém que busque
a Deus. Agora o apóstolo está nos colocando numa posição onde todos nós, ele está dizendo, naturalmente, o ser humano não busca a Deus, porque os nossos motivos estão corrompidos pelo pecado. Ninguém que busque Deus. Então, é uma acusação contra todos nós. Nós, na verdade, somos mais perversos e culpados do que nós gostaríamos de ser, ou que nós gostaríamos de admitir. Nós somos, na verdade, mais pecadores do que nós pensamos que nós somos. Segundo o apóstolo, ter uma religião ou ir a uma igreja não muda essa realidade. Quando Adão e Eva pecaram, eles imediatamente se esconderam de Deus. E nós seguimos fazendo a mesma coisa. Como é que nós escondemos de Deus? Nós escondemos de Deus em nosso excesso de atividades. Nós escondemos de Deus tentando ter sucesso, tentando ter uma vida independente, tentando ser autossuficiente. Nós nos escondemos de Deus de diversas formas, não é verdade? Jeremias 17:19 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. O profeta nos adverte que muitas vezes nós estamos pensando uma coisa, mas na verdade o nosso coração está nos enganando. Aliás, há outro texto que diz: não confia em si mesmo, não confie no seu próprio coração. Porque o coração, ele diz, além de ser enganoso, o coração, o nosso coração, ele é perverso. Perverso é um coração ou alguém que perverte alguma coisa. E é exatamente o que nós fazemos. Nós pervertemos a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos uma natureza corrompida dentro de nós. Lembra? Aquele vírus do pecado que entrou em nós, corrompendo tudo. E agora, a nossa central, como a central de um computador, a nossa central está corrompida. Então, esse pecado em nós nos domina também em nossas motivações todos os dias. Nós temos a predisposição natural para o pecado. Nós podemos ver isso, eu vejo isso na minha filha de 7 anos. Nós podemos ver isso numa criança. A criança começa a mentir, por exemplo, sozinha. A criança começa a pecar sem que nós nos ensinamos, não é verdade? Porque é uma semente que já está na natureza humana e desde cedo já começa a vir para fora, mostrando o domínio que ela tem sobre todas as pessoas. Sem uma obra do Espírito em nossa vida, trazendo convicção desse pecado que nós estamos conversando, e sem trazer salvação, nosso apetite sempre será o pecado e não a justiça. Que nós dependemos completamente de um trabalho de Deus dentro da nossa vida, para que isso que foi corrompido dentro de nós seja transformado. E agora nós vamos ver que nós somos corrompidos em nossas ações. Eu vou ler então capítulo 3 de Romanos, o verso 12, que diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Essa palavra aqui não deixou ninguém de fora. Essa palavra que nós lemos, que não há um justo, nenhum sequer, inclui absolutamente todos nós. Todos se extraviaram. Juntamente se fizeram inúteis. É uma palavra muito forte para nós. Mas, quando nossas vidas são controladas pelo pecado,
as nossas vidas são simplesmente inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Mente pecaminosa. E nós vimos que essa mente pecaminosa, ela desce até o nosso coração. E aí nós temos também um coração pecaminoso e corrompido, onde as nossas motivações são erradas. Então agora, com a mente pecaminosa e um coração e a motivação pecaminosa, é natural que as nossas ações e que os nossos atos sejam também pecaminosos. Porque o que está dentro de nós sempre acaba se externando. Aquilo que está na nossa mente, no nosso pensamento e no nosso coração, mais cedo ou mais tarde, vem para fora. Então aqui Paulo incrimina a todos nós, mostrando o óbvio. Vou ler do verso, ainda no capítulo 3, eu vou ler do verso 13 ao verso 17. Olha o que o apóstolo diz. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Então, o apóstolo aqui está mostrando com essa mente e coração corrompidos. Ele está dizendo, a nossa língua é como um veneno, e não é verdade? Quantas vezes nós machucamos pessoas com a nossa língua? Quantas vezes o nosso caminho tem maltratado pessoas como se nós fôssemos uma pessoa realmente perversa? Obviamente que algumas vezes tudo isso está em segredo dentro de nós. A forma como nós conjuminamos tudo isso dentro de nós, entre o nosso pensamento e a nossa motivação, algumas vezes está dentro de nós. Mas Deus olha para tudo isso e diz, olha, tudo isso é realmente inútil. E a essa altura, nesse estudo, você deve estar pensando que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para as pessoas lá de fora. Mas essa carta foi escrita para a igreja em Roma e para nós cristãos. Ele escreveu essa carta para que nós pudéssemos reconhecer os nossos pecados, porque a única forma de nós recebermos essa transformação que Deus tem disponível para nós é quando nós reconhecemos os nossos pecados. Você pode pensar, mas eu já aceitei Jesus, eu já me converti, eu já nasci de novo, mas essa natureza pecaminosa, ela segue dentro de nós. Por isso que a Bíblia o tempo inteiro nos mostra essa guerra que nós temos com a verdade, com a nossa vida cristã e com o mal que habita dentro de nós. Então o apóstolo nos adverte nessa palavra que o mal está dentro de nós e que a nossa tendência o tempo inteiro é a pecar. Então nós precisamos do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo dentro de nós para que nós possamos outra vez voltar ao nosso original de nos parecer com Cristo, nos parecer com Deus, sendo a sua imagem e semelhança. Em João 3,3, vamos ver o que João escreve para nós, que diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino dos céus senão nascer de novo. Então, sobre todas essas coisas que nós estudamos, sobre essa natureza, sobre esse poder do pecado que está dentro de nós, Jesus disse: a única forma de, mesmo vivendo nessa terra, mesmo vivendo nesse corpo, nós vermos o reino de Deus é quando nós nascemos de novo. A Igreja de Roma e a nós, de que mesmo quando nós nascemos de novo, essa natureza segue dentro de nós e nossas mentes, por isso que ele diz aqui ainda no livro de Romanos, no capítulo 12, ele diz: não conformeis com esse século, mas transformai-vos
pela renovação da nossa mente. Agora que nós nascemos de novo, agora que nós temos uma nova vida e Cristo habita dentro de nós, então nós temos agora um trabalho que é de buscar a palavra de Deus, buscar o poder de Deus e através dessas ferramentas mudar, ter a nossa mente mudada, nossas motivações mudadas e, consequentemente, as nossas ações mudarmos. Antes de nós aceitarmos a boa notícia de que Jesus realizou por nós, nós precisamos aceitar a má notícia de quem nós somos sem Cristo. A mensagem da salvação, a mensagem da regeneração é somente para aquelas pessoas que reconhecem os seus pecados. E a mensagem da santificação é somente para aqueles que, dia após dia, reconhecem essa natureza pecaminosa e depende de Cristo para ter uma nova vida. Quanto mais nós temos consciência do quanto nós somos pessoas pecadoras, do quanto nós somos corrompidos pelo pecado, mais a glória do Evangelho de Cristo irá brilhar em nossas vidas. Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Algumas vezes nós temos essa consciência e nós lutamos contra essa natureza e nós pecamos e nós não sabemos como nós praticamos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Como é que eu agora tenho uma vida regenerada e uma vida santificada, onde cada dia eu me pareço mais com Cristo e cada dia eu sou mais a imagem e semelhança de Deus? Como é que eu faço um caminho de volta ao original com Cristo? Essa luta contra o pecado, ou o poder do pecado, é tão forte e tão grande que nós não podemos lutar por nós mesmos. Por isso que algumas vezes nós tentamos, eu não vou mais pecar, eu não vou mais praticar isso, e algumas horas depois estamos praticando o mesmo pecado. Porque por nós mesmos nós não vencemos o pecado. O que nós precisamos fazer, primeiro, é reconhecer esse pecado, esse pensamento, essa motivação errada, essa prática errada, e quando então nós temos a consciência do que está dentro de nós, então nós ajoelhamos diante de nosso Pai que está nos céus e entregamos esse pecado a Ele. E em humildade nós dizemos: Deus, eu não tenho condição de vencer esse pecado. Jesus, eu não tenho condição de vencer e de ter vitória sobre esse pecado no meu pensamento, na minha motivação ou na prática. Então, Senhor, recebe esse meu pecado e me ajuda através do Teu Espírito Santo a ser liberto desse pecado e ter uma nova vida. Quando nós entregamos nossos pecados, o Senhor recebe os nossos pecados e, em lugar disso, Ele nos dá uma nova vida. E se nós seguimos estudando a palavra dele, ele então começará um processo de modificação, de transformação da nossa mente. E agora então nós começamos a pensar de forma condizente com a palavra de Deus. Qual é o nosso objetivo como cristãos? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Ou como nós fazemos para resolver esse problema tão grande na nossa vida que chama o câncer do pecado? O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele estava sendo nosso substituto ali, por causa desses pecados que nós temos. O que nós merecíamos e o que a lei escreveu para as pessoas que estão em pecado é a morte e a condenação eterna. Mas Jesus, naquela cruz, foi o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o castigo que nós merecíamos por nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter uma nova vida com Ele. E seguimos todos os dias nessa imagem e semelhança dEle, através da Sua palavra e através do poder do Seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra.
Senhor, tenha misericórdia de nós, de nossos pecados, que são tão grandes e tão poderosos. Mas nós sabemos que Tu és mais, que Tu és maior. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa essa pessoa que está escutando ou assistindo nessa hora. Que o poder do Teu Espírito Santo traga luz, traga, Senhor, convicção e traga o Teu amor e a Tua graça infinita a esse coração. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada por estar comigo nesse podcast sobre Romanos 3. Eu agradeço aqueles que têm inscrito e eu quero pedir, se você gostou dessa palavra, se essa palavra abençoou seu coração, clica agora no compartilhar e manda para os grupos ou para as pessoas que você conhece ou onde você desejar compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigada.